Olha, mulher, eu não finalizo meu cabelo com muita água. E eu vou mostrar o porquê. Finalizei meu cabelo ontem com muita água. Nossa, Mari, mas as pontas estão bonitas. Estão lindas, ó. Mas só em algumas partes, tipo aqui na frente e aqui atrás, aqui no meio, ele está esfarofando inteiro aqui, vocês estão vendo? E aí eu vou ter que revitalizar aqui no meio, porque a semana começou hoje. Eu finalizei ontem, sábado à noite. De madrugada já, finalizei, era mais de 1 da manhã. Porque eu tinha que gravar um conteúdo para um salão, que eu tô fazendo parceria pro Dia das Mães. Sim, eu estou fazendo parceria pro Dia das Mães no salão. Mas depois eu vou explicar pra vocês. Eu vou tentar, inclusive, gravar um vlog no dia. Eu vou tentar gravar um vlog no dia, porque eu queria muito que vocês tivessem esse conteúdo e essa experiência diferente de me ver trabalhando. Mas eu não sei se eu vou conseguir, então eu vou dizer que eu vou tentar. E aí, eu tinha que entregar esse conteúdo pro salão hoje de manhã, então eu gravei essa madrugada de sábado pra domingo. Hoje é domingo à noite, hoje é domingo 8 e pouca. Mas eu fui fazer o quê? Tudo que uma mãe precisa fazer num domingo com uma criança que estuda. Eu fui organizar tudo, pentear a criança, botei a criança pra dormir, dei janta, banho, botei a criança pra dormir, e agora que eu tenho tempo pra mim. Então tomei um banho, eu vou revitalizar o cabelo. Eu não revitalizo o cabelo, eu morro de preguiça. É muito, muito raro eu revitalizar. Muito, muito raro. Por quê? Porque eu tenho preguiça. Na minha cabeça, revitalizar o cabelo tá no mesmo esquema de tomar um banho, lavar o cabelo e finalizar de novo. Por quê, gente? Porque eu já revitalizei muito cabelo na vida. Eu tinha creme específico só pra revitalizar cabelo. A louca. E hoje em dia não, entendeu? Se tá ruim eu prendo. Só que eu preciso entregar mais um conteúdo pra esse salão. E a semana tá, tipo assim, muito contadinha pra mim. Mari, ainda nem é segunda. Eu juro que a semana tá contada. Nem é segunda. Ai, tá tudo bem. Eu tenho, tipo assim, muita coisinha pequena pra resolver pro atendimento. O atendimento não é final de semana agora. É final de semana que vem, Dia das Mães. Só que final de semana agora a ideia é maquiar minha mãe, porque ela tem um evento próprio dela e a gente sempre faz essas parcerias, porque a minha mãe, ela é a minha maior modelo, né, de maquiagem. Então, sempre que ela precisa de mim, eu, obviamente, vou lá. Só que esse vídeo nem é sobre isso. Eu vou revitalizar o cabelo, tentar ajeitar, enquanto eu falo sobre relacionamento. Por que, Mari? Gente, porque hoje, tô muito reflexiva. Não sei nem por que tô tão reflexiva. 2, eu acabei de ver um negócio no TikTok que me deu um estalo da minha vida particular e privada. Eu sempre finalizo o cabelo assim, muito cabelo atrás. Ó, tá até embolado, que não era pra estar embolado aqui nesse meio. Muito cabelo na parte de trás e só a parte da frente que eu ajeito diferente. Por quê? Porque é uma textura muito diferente. A parte de trás do meu cabelo é bem mais crespa do que a parte da frente. O que eu vou usar pra revitalizar? Gente, isso aqui tá muito definido, muito lindo. Então eu vou ter que prestar muita atenção no que eu faço pra não bagunçar o que já tá muito definido, muito bonito. Óleo, esse aqui é um óleo de uva, tá num borrifador grandão, só pra me ajudar, porque eu sempre quebro os vidros, racho os vidros de óleo, não sei porquê. Esse é de uva, bem cheiroso, um borrifador com água e um gel. Por que um gel? Porque a maioria dos lugares que tá esfarofado é um cabelo ondulado. Mari, você não disse que você tem cabelo crespo? E eu disse também que eu tenho 2 cabelos diferentes na cabeça. Exatamente, eu tenho cabelo bem crespo aqui embaixo. Dá pra ver assim, ó, pelo tamanho do cachinho, tá vendo? Mas aqui, o meu cabelo, olha a diferença do cacho. Vocês estão vendo? Ele é ondulado, cacheado. Então, assim, cabelo, gente. Cabelo tem vida própria e eu respeito. Mas o que eu acabei de ver que mexeu com a minha cabeça? Que era uma moça falando, uma moça coreana falando pro marido dela, que é coreano brasileiro, né? Que tem a família coreana misturada, né? Família que acho que um é pai, acho que o pai é coreano e a mãe é brasileira, não sei exatamente se é isso. Falando que ele perguntou pra ela assim: o que te fez casar comigo? E ela respondeu assim: você foi o único cara que preencheu meus pré-requisitos, mas o mais importante dos meus pré-requisitos era que você já tinha. E qual era o pré-requisito mais importante da vida dela? Que ele amasse a Deus acima de tudo. E aí, por que eu tô vindo fazer esse vídeo? Porque se eu tivesse levado um pré-requisito que já foi meu, porque esse pré-requisito já foi um dos meus pré-requisitos pra me relacionar, adiante eu teria sofrido muito menos. Mari, você tá dizendo que você não ama o pai da Luísa? Não, gente, eu amo muito, senão eu não estaria aqui. Só que eu tô dizendo que esse já foi um pré-requisito meu. E se você foi uma menina jovem, de igreja e tal, esse deve ser um pré-requisito seu. E eu vou te dizer, não o abandone. Não abra mão. Por muito tempo, e eu tô dizendo porque eu fiz um celibato de quase 3 anos. Se não foi 3 anos, eu não me lembro direito. Eu era bem novinha quando eu perdi o bebê, muito, muito, muito nova. Outra coisa assim que não faz o menor sentido. Mas tudo bem. E aí, eu comecei a
fazer o que eu bem entendia, de beijar as pessoas, de ficar com um monte de gente aleatória. Até que eu conheci um ser humaninho que ele era bem crentezinho, sabe? E eu lembro que eu me sentia meio... Ai, como que eu falo? Meio piranha. Porque eu ficava pensando, esse menino esquisito. Não me julga, eu tô abrindo meu coração pra você. Esse menino esquisito que não me beija, que não... Acho que ele não gosta tanto de mim. E, gente, é óbvio que eu estou falando isso pra pessoas que seguem uma religião. Se você não segue religião nenhuma, se pra você, sabe, não faz sentido, não vê o vídeo não, que aí também não vai fazer sentido pra você. Só que é assim, por que eu tô falando isso? Olha que como o gel faz diferença, gente. Eu ainda vou ter que passar mais um pouquinho aqui no meio. Mas tá vendo que já revitalizou onde precisava revitalizar, sem eu precisar molhar onde já tava definido. Tá muito definidinho aqui, não precisa mexer. Por quê? Porque na minha cabeça perturbada de adolescente que começou a beijar muito cedo, com 11 anos, 12 anos, e que não parou de beijar por um bom tempo, assim, uns 2, 3 anos, beijou todo mundo que tava com vontade, era muito absurdo o menino não querer. Só que não era que ele não queria, era que ele me respeitava. Porque ele era um pouco mais velho, eu tinha uns 13, ele tinha uns 16, por aí. E na cabeça dele, ele era músico da igreja. E eu era ministra de dança. É importante focar nesse pedaço. Eu comecei a ser ministra de dança muito novinha, tipo 6 anos. E eu levava muito a sério, só que eu não entendia direito por que a minha dança não era tão boa, digamos assim, sabe? Tão decente. E eu repito, esse vídeo não vai ser entendido por quem não tem uma religião assim, ok? E aí eu fiquei muito na dúvida, sabe? Porque eu sentia assim, cara, eu faço minha parte. Mas eu não fazia, né, gata? Porque eu beijava um monte de boquinha e não gostava de orar. Então, a gente sabe que quem faz coisas na igreja precisa orar. Precisa se conectar com Deus, com o divino, com o espiritual. Precisa se consagrar, precisa fazer jejum. Precisa fazer essas coisinhas. E eu fazia o quê? Eu dormia demais, então eu não ia pra consagração. Ai, gente, é verdade, eu dormia muito. Aí eu sempre perdia o horário da consagração. E a minha mãe dirigia a consagração. Ai, gente, só vergonha. E aí, eu não ia pra escola dominical, não aprendia nada de Deus, da Bíblia. Quando eu comecei a sair com esse menino, eu comecei a meio que entender. O menino ia pra consagração, o menino orava, o menino buscava, o menino ia pra um monte. O menino tocava na igreja, ele tocava em várias igrejas, porque ele era muito convidado pra tocar em casamento também, porque ele tocava bem. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, a igreja tinha uma essência pra ele que não tinha pra mim. Logo, você vai estar pensando, não deu certo. Não deu certo. Porque a igreja tinha pra ele um patamar, a igreja, não só a igreja, gente, Deus, sabe? A responsabilidade com o divino tinha pra ele uma representatividade, um patamar, uma importância que não tinha pra mim. Então não deu certo. E aí eu me lembro que eu fiquei muito mexida com essa situação. E aí, na minha cabeça, eu só parei. Falei, cara, eu preciso parar. Parar de beijar as pessoas, só parar, por um tempo. E aí funcionou na minha cabeça como uma válvulazinha, assim. E quando eu parei mesmo, assim. Eu parei uns 2 anos. Eu não lembro se foi 2 ou se foi 3 anos, mas foi por aí. E, cara, pra mim foi muito legal, sabe? Eu sou muito fã de quem faz celibato, porque eu sei que realmente muda a química do nosso cérebro, muda. Isso aqui tá muito embolado, meu Deus do céu. Muda a química do nosso cérebro. E só entende quando você faz. Hoje em dia, se eu ficasse solteira, eu tiraria pelo menos 6 meses de celibato. Mas por quê, gente? Porque nada mexe tanto com a cabeça humana do que se distanciar de contato físico e trocar isso por energia espiritual. E aí eu falo de um jeito assim bem abrangente para quem não acredita em religião específica ou não tem uma religião específica. Energia espiritual. Por quê? Porque beijar troca energia. Contato troca energia. Abraço troca energia. Sexo troca muita energia. Muita energia. E assim, é muito complicado. Muito complicado. Por que a gente fala sempre que uma pessoa que sai com um monte de gente, depois vem, dorme com você, dorme na sua cama, traz um peso pra sua vida, uma situação pra sua vida que você geralmente não vai saber gerenciar? Eu tenho uma amiga que ela não deita na cama, tipo, dos outros. Ela não deita. Ela não deita. Ela tem uma religião específica. Dentro da religião dela, ela poderia deitar, se fosse assim, por exemplo, do lado feminino da cama, né, digamos assim. Ela vem aqui em casa, ela pode deitar no meu lado da cama. Do lado do meu marido, não. De jeito nenhum. Ela não deita. Mas ela não deita na minha cama. Tipo, nunca deita. Porque ela acredita que a minha energia é muito forte. E aí, né, segundo palavras dela. E a energia do meu marido não pode ser, tipo, entrar em contato com a energia dela, digamos assim, sabe? Que a energia do marido de alguém não deve entrar em contato com a energia de outra pessoa. Mari, você é evoluída nesse ponto? Não. Porque eu também não entendo muito, confesso. Minha mãe também pensa muito assim.
Minha mãe é velha, né, gente? Gente velha já tem uns paranauê já diferentes da gente, que é mais chofém. Mas eu não vejo tanto assim. Mas eu vejo muito o celibato como um momento de desconexão e reconexão. Eu nem sei se dá pra usar esse termo de desconexão, mas assim, se você desconectar você mesma do automático, de necessidades comuns, porque sexo, beijo, contato é necessidade comum, né? A maioria dos seres humanos tem, de necessidades mundanas, sabe? E estereotipadas que a gente decidiu que não dava pra viver sem. Porque em algum momento da nossa vida, o contato com alguém fez a gente sentir que a gente precisava muito de sempre, muito contato humano pra viver, pra ser feliz. E pronto, a gente deixou isso subir a cabeça e vive com isso, vive nesse modo. Pronto, aqui ó, ainda tô... Aqui tem uns aqui que tá bom, mas tem uns que tá meio estranho. Aqui, mais esse pedaço aqui. Gente, esse momento de desconectar, que seria o tal celibato, ele muda muito o jeito que você vê as suas próprias necessidades. Antes você pensava que sem beijar na boca por tantos dias você ia definhar. Aí você começa a ver que sem beijar na boca por tantos dias, o mundo começa a ter outro sentido. Que o beijo na boca, na verdade, se torna ter vontade de só beijar alguém se essa pessoa cumprir tal coisa, tal requisito. E aí, dentro disso, eu lembro que eu passei a ter muito esse requisito de, cara, eu quero uma pessoa que ame muito a Deus. E aí, qual é o ponto que entra no relacionamento que eu tô atualmente? Quer dizer que ele não ama Deus? Não, ele ama, acredita em Deus. Só quer dizer que ele não ama Deus como eu amo. E aí entra numa parada que hoje eu conversei com a minha mãe. Pronto, cabelo arrumado. Que na frente ele tá muito bonito, então não vale nem a pena mexer. Olha esses cachos, fala sério. Me remete muito a uma coisa que minha mãe falou hoje pra mim sobre o Taurino, pai da minha filha. Ele não conhece a Deus. E eu falei pra ela, eu não tenho pena do fato do Taurino não conhecer a Deus. E ela ficou muito abismada. Eu falei pra ela, ele não conhece a Deus porque ele não se permite criar uma intimidade com o divino. E isso, cara, nenhum ser humano vai mudar isso por você. Você precisa decidir mudar isso por você. E aí me lembrou muito desse menino por conta disso, né? Desse menino do meu passado. Porque através de toda essa situação, e óbvio, outras situações que eu vivenciei junto, me deram vontade de me conectar com uma parte que eu nunca tinha me conectado. E aí através disso eu comecei a jejuar, comecei a me consagrar, comecei a instituir que o grupo precisava se consagrar, instituir que o grupo precisava corrigir picuinha, coisas entre si, e a nossa dança evoluiu muito. Pouco tempo depois eu me formei no curso normal, me mudei pra Nova Iguaçu, e lá eu frequentando outra igreja, começamos um novo grupo, e um ministério de dança que era reconhecido pela dança. Não reconhecido pelo ser humano, não reconhecido pelo nome, não reconhecido pelos hinos, reconhecido pela dança. O nosso pastor, ele sempre falava que era bonito a gente gostar de ir nos cultos, nas consagrações, nas escolas dominical, que o grupo era um grupo bonito por todas serem comprometidas com a Santa Ceia, todas serem comprometidas com estar na presença de Deus, como a gente estava sempre preocupado em ensaiar, como a gente se fazia sempre presente durante os ensaios tirar um período de oração, e como o nosso pastor via o nosso esforço e via o Espírito Santo no grupo, ele costumava descer do púlpito só pra ver a gente dançar todo o culto que a gente dançava, porque ele falava o quanto ele gostava de acompanhar o ministério de dança. E isso não é honra do ser humano, isso é honra que vem de Deus. E isso se trata muito de quanto você entrega a ele e o quanto ele te devolve. Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é fascinante de tão incrível. E é nisso que eu comentei com a minha mãe, que eu não tenho pena do Taurino, eu não tenho pena do Igor não saber tanto de Deus. Não entender tanto. O pouco que ele entende, eu vejo que deixa ele com os olhos brilhando, sabe? Assim, quando você fica meio encantado, você bota o pé na água e você fala, uau, como o mar é grande. Imagina se ele mergulhasse. E eu acho que é nisso que eu me perdi. E talvez isso tenha me feito sofrer por tanto tempo. E tenha me feito não estar casada até hoje. Tenha me feito errar em tantos pontos. Se eu tivesse continuado mantendo o meu propósito em... Cara, eu quero alguém que ame a Deus acima de qualquer coisa. Não ame o homem, não ame objetos, não ame situações. Ame a Deus. Talvez eu teria ido pelo caminho inverso. Eu me arrependo? Não. Não por ter perdido tempo com Deus, porque isso eu me arrependo. Mas porque eu tenho a família que eu tenho hoje. Eu tenho a minha filha, principalmente. Mas eu acho que se a gente tem limites... tem um motivo. Se a gente tem meio que regras pré-estabelecidas de o que você quer, o que você procura num ser humano, não abra mão disso. Não abra mão disso. Eu sei que às vezes rola como rolou comigo. Eu me apaixonei. Eu não tinha muito o que fazer. Sabe? Eu tinha o sentimento que eu tinha... eu não tinha... Não digo não tinha, mas eu não sabia como levar o que eu tinha a um ponto de... Entenda, eu preciso de tais coisas. Se você não pode me oferecer, eu preciso recuar. Eu não sabia como fazer isso. Hoje eu tenho outra mente. Mas há 8 anos atrás, eu não tinha essa mente que eu tenho hoje. Então eu não sabia como fazê-lo entender as minhas necessidades para ficar comigo.
Pra você ficar comigo, você precisa amar a Deus acima de qualquer coisa. Pra ficar comigo, você precisa respeitar a minha família e ser uma pessoa preocupada em criar uma família. Porque naquela época eu vivia uma bagunça mental e psicológica e eu não sabia bem. Mas se você tem seus limites, e é sobre isso o vídeo, enfim, deixa eu chegar a uma conclusão, mantenha-se firme nele, principalmente se você é uma pessoa religiosa, cristã, católica, não sei qual a sua religião, mantenha-se firme nele. Eu sei que cada religião tem o seu segmento pra, sabe, suas especificidades para conquistar alguém ou pra ter essa pessoa na sua vida. Mas, cara, se é importante pra você, bata pé. Não de forma grosseira ou rude, mas assim, olha, pra mim isso é muito importante, é muito crucial. Então, se você não estiver na mesma pegada, melhor a gente não passar daqui. É melhor a gente, sabe, saber até onde a gente pode ir pra ninguém se magoar. É aquela velha história de uma pessoa que sempre quis ser pai, sempre quis ser mãe, casa com alguém que nunca quis ter um filho. Isso é sinônimo de que alguém vai se frustrar por alguém. Ou alguém vai abrir mão e ter um filho e não vai ser satisfeito porque não queria. Ou alguém vai chorar lágrimas de sangue porque sempre sonhou em ser mãe, ser pai e nunca vai ser pelo seu cônjuge. Sabe? Não faz sentido. É que a gente só pesa quando a gente considera extremo. Mas amar a Deus é extremo. Porque você imagina, você que ama a Deus loucamente, se casa com alguém que não acredita. Ou ao contrário, você que não acredita de jeito nenhum em Deus e no seu amor e na sua bondade, casa com uma pessoa que é religiosa, ou que é tipo eu, que mesmo que não seja uma pessoa que tá na igreja todo culto, é completamente apaixonada e ensandecida pelo amor de Deus. O que você vai fazer comigo? Você vai querer matar. Eu canto hino enquanto eu tô cozinhando, vejo vulto à beça, tenho meus sonhos, tô sempre sendo avisada de uma coisa ou outra. Eu vou te assustar? Ou você vai querer me internar, vai falar, essa maluca, essa doida? Demorou muito pro Taurino entender isso. E hoje ele entende, de fato. Respeita e fala, cara, quando você fala pra mim que você sonhou tal coisa, quando você viu tal coisa, espera, vai acontecer, sempre acontece alguma coisa. Você realmente tem essa ligação estranha, pra ele é estranho, pra ele é diferente, mas ele respeita. E aí, sabe, você vai precisar fazer muitos reajustes. Então, se você tem ali sua listinha, na minha época, né, há muitos anos atrás, quando eu tinha uns 12 a 15 anos, tinha muito isso, de, cara, eu tenho a minha lista do cara perfeito, da menina perfeita, ela precisa cantar, ela precisa dançar, ela precisa tocar um instrumento, ela precisa, sei lá, ter um emprego legal, ela precisa ter um plano de futuro, ela precisa cursar a faculdade ou pensar em cursar a faculdade, ela não pode ser uma pessoa desleixada, ela tem que ser bonita nestes padrões, ela tem que ser alta ou ela tem que ser baixinha, eu gosto de gordinha, eu gosto de magrinha, tem que ser curvilínea, e tem que não ter religião, ou tem que ter uma religião, tem que ser da minha religião, ou precisa pelo menos respeitar e amar a Deus, que era o meu caso, eu sempre procurei alguém que respeitasse e amasse a Deus. Hoje eu tenho alguém que respeita a Deus, que até o ama, mas não entende, ainda não alcançou o amor que eu espero que um dia ele alcance por Deus. E isso já é um grande avanço. Eu vejo hoje ele ter atitudes e comentários e orar, sabe, muito diferentes. Eu pego ele sempre, de vez em quando, cantando uns hinos, e eu vejo a evolução do cara que eu conheci há 7 anos atrás pro cara que eu tenho hoje. Só que ainda não é o suficiente pra gente conseguir ter uma vida cristã, uma vida com Deus, que eu ainda sonho em ter, sabe? Tá tão perto do fim, as coisas elas estão caminhando tanto pra acabarem, digamos assim, pra nós que acreditamos em Deus, né? A gente vê o quanto as coisas estão se findando de fato. E eu quero sim viver uma eternidade, eu quero viver em Cristo Jesus. Eu ainda quero também ter a experiência de louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor na terra, com a minha família. Só que hoje eu tenho uma tranquilidade, digamos assim, maior em saber que os planos de Deus não são os meus. E que eu decidi escrever certas pausas e vírgulas na minha história. Então eu vou ter que lidar com as consequências disso. Espero que você tenha entendido o vídeo. Vai acabar sendo um vídeo sim, pra quem é mais religioso e acredita mais nisso. Vou secar o cabelo, eu vou mostrar pra vocês o resultado final, porque eu vou ter que bater o secador, porque já tá tarde. E eu vou fazer mais umas coisinhas, arrumar a sala, arrumar uns detalhes antes de dormir, mas eu tava com esse pensamento. Não abra mão da sua listinha. E se você é mais nova e caiu nesse vídeo, mas ainda tá solteira, ou você é mais velha, mas tá solteira, faça sua lista. Sendo religiosa ou não, faça sua lista. Às vezes a sua prioridade é uma pessoa que respeite a família, que coloque a família à frente de tudo, que respeite e seja esforçado, que te respeite acima de qualquer coisa. Olha, na era que nós vivemos, a era do feminicídio, é terrível ter que dizer palavras dessa, mas a era do feminicídio, onde morrem 6 mulheres a cada 7 dias, é a era do feminicídio. Nós precisamos encontrar pessoas que nos respeitem, pessoas que não façam nada contra a nossa vida, eu digo, por ter muitas situações recorrentes perto, né? Não comigo, graças a Deus, mas bem perto. Sabe, faça a sua lista. Essa pessoa não deve ser agressiva, essa pessoa não deve gritar comigo nunca, essa pessoa deve respeitar os meus limites para que eu respeite os dela. Precisa entender, sabe, de pontos muito específicos. Eu vi a entrevista da Virgínia pro Bruno, né, o Gloss, e isso ficou muito na minha cabeça, ela falando que ela não tem conversas profundas com ele. E os questionamentos dos comentários durante essa live eram: como ter uma conversa profunda com alguém que não terminou o ensino médio? E nem o fundamental, eu acho que esse menino não terminou, não tenho certeza. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Ignorância é um mal.
Talvez a ignorância seja algo que te pegue. Eu e meu irmão, a gente conversa sempre sobre isso, pelo fato de nós gostarmos muito de estudar e nos relacionarmos com pessoas que detestam escola. Tanto o Taurino quanto a esposa dele. E a gente hoje fala isso com mais respeito a eles e rindo, mas por muito tempo eu fui muito grossa com o pai da minha filha por conta disso. Quando eu conheci, ele tinha a língua presa. Ele tem até hoje, né? Igual a minha filha. E eu treinei com ele até ele melhorar. E hoje ele conversa com você e você não nota que ele tem língua presa. Ele é super elogiado pela dialética dele. Ele fala que hoje ele consegue ver que eu fiz pro bem dele, mas que eu fazia de forma muito grosseira, porque me incomodava muito ele falar errado. Porque na minha cabeça era um quesito de ignorância, sabe? Até de burrice, que me incomodava, me chateava. Mas fui eu que quis ficar com ele. Por que eu conseguia ver tantos defeitos, sabe? Então eu precisei melhorar e tratar isso em mim e tomar vergonha na cara, entender que era falta de respeito minha, de cuidado meu com ele, falar do jeito que eu falava, pensar do jeito que eu pensava, agir do jeito que eu agia para com ele, para com uma situação que era fora do controle dele, porque quando ele era pequeno ninguém cortou o freio dele. E aí quando eu tive a minha filha, que eu sabia que corria risco dela ter, eu não tenho língua presa, mas o pai tem, e a médica falou, e eu falei veementemente que não cortaria o freio, a médica se apavorou. E ela falou, olha, algum de vocês tinha ou era um caso de vó e vô? Falei, olha, o pai dela tem. Ela falou, ué, mas eu conversei com o pai dela. Falei, o pai dela tem. E eu ajudei ele. E ele realmente não parece ela. Nossa, eu falei, olha, eu conheci ele depois de adulto. Imagina minha filha que eu vou poder reger todos os passos. E hoje eu faço com ela. E a Luísa, você conversa com ela, você nunca vai dizer que a Luzinha tem língua presa. A Luísa conversa muitíssimo bem, se expressa muito bem. Usa palavras muito complicadas. Tem ainda uma falha ou outra com P e B, com L e R. Mas a gente tem ficado bem em cima pra corrigir. E eu acho que tudo isso se trata muito de escolhas. Eu fiz tantos comentários sobre tantos pontos diferentes, porque eu acho que realmente se trata de escolhas. Então, mantenha-se firme nas suas escolhas, mas se você, como eu, já tá numa situação assim, tenta entender e tenta melhorar. Eu falei com vocês sobre pontos muito íntimos do meu relacionamento, porque eu realmente acho que eu estou em processo de melhora. Eu acho que eu já melhorei muito da Mari de 7 anos atrás pra Mari de hoje, mas eu acho que eu ainda preciso melhorar muitos pontos e me tornar alguém muito melhor pra o meu relacionamento se tornar algo muito melhor. Então eu espero que você tenha entendido. Se você ama Deus, se você respeita Deus, se você acredita em Deus, já coloca como foco pra que isso, porque isso, gente, é um divisor de águas. Uma pessoa que ama Deus ama a esposa. Uma pessoa que ama Deus quer uma esposa. Não quer bagunça com você. Uma pessoa que tem um sentimento forte por Deus, um entendimento maior sobre Deus, ele vai te proporcionar um entendimento maior sobre Deus, vai te proporcionar um caminho mais limpo, mais correto. Eu não gosto muito de usar termos assim, mas assim, ele vai te guiar pelo caminho onde ele vê que a salvação de vocês é importante, onde ele vê que a purificação de vocês, que a paz de vocês, que a alegria de vocês, que a família de vocês é importante. Porque eu não sei você, mas eu não namoro pensando que eu vou namorar e vou terminar. A gente namora pensando o quê? Que a gente vai noivar, que a gente vai casar. E a gente vai casar com boas pessoas. Ok, mulher? Bom, esse é o papo de mulher de hoje. Meio caótico, meio confuso. Deixa aqui nos comentários se você acha que eu tô certa ou se você acha que eu tô equivocada. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus. E com o take final dos meus cabelinhos. Mas, faz um favorzinho pra mim. Dá meu joinha.